Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Investe na Boa. Nesse vídeo aqui, eu resolvi responder a uma provocação boa de um comentário que eu recebi no meu último vídeo. Para quem não sabe, o meu último vídeo eu fiz ali uma carteira de investimentos com R$ 200 mensais por 4 anos, divididos ali entre Banco do Brasil, Taesa e a Klabin, né? Então eu recebi o comentário de um seguidor dizendo que era fácil fazer essa simulação de investimento com essas empresas. Ele queria ver eu fazer com outras empresas e citou ali 4 tipos de empresas. Primeiro, vamos lá. Essas empresas que ele citou não faria o menor sentido eu fazer uma simulação de investimentos delas, porque elas passam por dificuldades financeiras e isso não é um dos elementos que eu procuro numa empresa para investir, tá? Você não é obrigado a investir em empresas consideradas ruins, vamos dizer assim, né? Que têm resultados ruins. Então, quando eu escolho investimentos, empresas para investir, eu procuro empresas que me dão lucro, portanto, que possam me pagar dividendos. E essas empresas que ele citou passam longe disso, beleza? Mas eu fiquei ali com uma pulguinha atrás da orelha, né? Resolvi pegar então uma empresa que ela divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Nos últimos 10 anos passou por grandes dificuldades financeiras, apresentou prejuízos, mas recentemente tem apresentado bons lucros. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas enfim, estou falando da Petrobras. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui respondendo um pouco o nosso seguidor aqui e vendo que será que foi um bom investimento? Será que uma empresa que passou por dificuldades e agora tem bons resultados, será que nesse tempo todo de 10 anos foi um bom investimento? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver o resultado. Eu já adianto que eu particularmente me surpreendi. Como eu disse então, o nosso ativo aqui de estudo será a Petrobras, tá certo? O código é o PETR4 e a gente vai fazer um investimento então de 10 anos. Eu peguei todas as cotações mês a mês ali de 2013 até os dias de hoje, 2023, e eu fiz uma tabela aqui para vocês entenderem, tá? Fica calmo, eu vou deixar essa tabela disponível aqui para vocês no primeiro comentário fixado, beleza? Então, o ativo é esse aqui que eu já falei. Como que vai funcionar aqui, tá? Então, a gente fez aportes mensais por 10 anos, tá certo? E qual que era o valor ali que eu queria trazer para vocês? A princípio, eu tinha pensado em fazer um valor fixo de R$300, mas o que acontece? Se você levar R$300 há 10 anos atrás, valia muito mais do que vale R$300 hoje. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou pegar, então, 20% do salário mínimo vigente de cada ano. Aqui embaixo vocês podem ver uma tabela com os valores dos salários mínimos de cada ano, tá certo? E daqui a pouquinho eu vou explicar na tabela e vocês vão entender como que vai funcionar toda a dinâmica, beleza? O dia de aquisição que eu resolvi escolher aqui vai ser sempre no primeiro dia útil de cada mês, independente do que estiver acontecendo com a Petrobras naqueles momentos, tá? Então, no primeiro dia útil de cada mês vai ser comprado o maior número de ações possíveis, independente do preço e do que estiver acontecendo, beleza? O início, então, o primeiro investimento foi feito ali em 2/9 de 2013 e o período total do nosso estudo será de 121 meses, né? Passou ali um mesinho dos 10 anos só para bater setembro com setembro. Já adianto aqui que esse vídeo não é, em hipótese alguma, uma recomendação de investimento, tá? Não é para você sair comprando esse ativo só porque você está vendo esse vídeo, tá? O intuito aqui é você tentar entender se foi um bom investimento uma empresa que passou por tumultos financeiros, econômicos e políticos também. Outro ponto importante é que você não deve investir todo o seu dinheiro em apenas uma empresa, tá certo? Então o ideal é que você diversifique. Então leve esse vídeo como um estudo para você. Aproveito também para pedir para que vocês se inscrevam nesse canal, caso, obviamente, isso faça sentido para você. Entrando aqui agora na parte da tabela, como eu disse, eu vou deixar ela disponível para vocês. Vamos lá. Aqui, gente, nesse primeiro quadrado aqui, a gente consegue ver valores, certo? O que são esses valores? São os valores do salário mínimo de cada ano. Então, temos aqui 2013, 2014, 2015 e assim até 2023, beleza? Então, fazendo a nossa conta aqui, né, 20% do salário mínimo
lá na época de 2013 de R$ 678, esse era o valor do salário mínimo, o primeiro aporte então ficaria em R$ 135,60, tá? Então naquele ano foi feito mensalmente esse valor, mais o troco, né, eventualmente que vai surgindo de cada aporte mensal ali, né? Porque não dá para você comprar valores cheios, né? Lá no dia 2/9 de 2013, então, a ação da Petrobras estava valendo R$ 16,94, certo? Com esse valor aqui de R$ 135,60, a gente conseguiu comprar 8 ações, tá? Naquele ano todo de 2013 não foi pago nenhum dividendo, como você pode ver aqui, beleza? Na segunda linha, a gente tem já um aporte de R$ 135,68. Por quê? Porque eu peguei o troco do mês passado, tá? Se tivesse pago algum tipo de dividendo, ele entraria já nesse aporte no próximo mês do pagamento, beleza? Naquele dia, do dia 1/10 de 2013, as ações subiram, né, em relação ao mês anterior, estavam então sendo negociadas a R$ 18,67. Com o valor do nosso aporte, a gente conseguiu comprar 7 ações e agora temos um total de 15. E um troco de R$ 4,99. Então a dinâmica aqui dessa tabela é isso, tá? Eu não vou explicar ela inteira, porque senão não faz sentido e também esse vídeo ficaria gigantesco, não é isso que a gente quer, tá certo? Mas vocês vão ter essa tabela disponível, aí vocês podem destrinchar ela tudinho. Quero chamar a atenção aqui para vocês nessa tabela do seguinte, tá? Aqui em 2014, a gente vê que foi pago alguns dividendos, tá? Um pouquinho, né? 85 centavos por cada ação, depois mais 2 centavos. Então, depois disso, galera, você perceba que 2015 não pagou nada, 2016 não pagou nada, 2017 também não pagou nada. Voltou a pagar lá em 2018. E o porquê que ele ficou esse tempo todo sem pagar nada de dividendo e anteriormente um pouquinho, né? Porque nesses anos foram justamente os anos que a Petrobras passou por grandes problemas financeiros, né? Não vou entrar aqui em questões políticas, mas enfim, quem viveu essa época sabe do que eu estou falando e, enfim, essa empresa ela quase quebrou, né? Teve grandes problemas financeiros mesmo, tá? Tiveram vários problemas de corrupção, enfim. Independente desse cenário de incerteza, esse cenário ruim financeiramente, a gente manteve ali os aportes mensais, trazendo até 2023, para a gente entender se fez sentido, né, esse tempo todo de investimento. Outro ponto aqui que eu quero chamar a atenção para vocês desta tabela é que em 2021, que de fato começou a pagar dividendos mais robustos, vamos dizer assim, né? Por R$ 1,61, por exemplo, e R$ 3,00 por cada ação. Nesse tempo todo, como a gente vinha comprando mês a mês, a gente pôde acumular nesse período que começou a pagar um pouco mais, a gente já tinha mais de 1.000 ações, né? E isso fez com que a gente recebesse, então, um grande volume de dinheiro. E então, 2022 foi melhor ainda, né? Como vocês podem ver, pagou aqui, ó, em maio, pagou em junho, julho, agosto, setembro, dezembro. Então, assim, quem teve paciência, né, a partir desse estudo aqui, aportando mês a mês, teve quase 10 anos aí para conseguir colher bons resultados dessa empresa. E por fim, chegamos aqui em 2023, né, que também foi pago em janeiro, pagaram também dividendos em maio, junho e também agosto. Chegamos então agora em setembro de 2023 com um total de 2.873 ações. Será que isso tudo foi então um bom investimento? Vamos dar uma olhada aqui num resumão que eu fiz para vocês, tá? Então, nesse período todo, somando todos os aportes que a gente fez, ou seja, tirando do nosso bolso aqueles 20% de cada salário mínimo, a gente tirou do bolso, então, um valor de R$ 23.634. Acumulamos, então, um total de 2.873 ações e trazendo esse número de ações para a data do dia 1º de setembro de 2023, para ficar próximo aqui da data que eu estou gravando esse vídeo, temos um valor, então,
atualizado, né, do nosso patrimônio de R$ 93.745,99, tá? Só de dividendo, galera, nesse período todo aí de 10 anos, foi pago R$ 44.650, né? Fazendo esse resultado aqui dos dividendos recebidos em relação ao valor que a gente tirou do bolso, estamos falando de um retorno aqui, gente, de 188% só dos dividendos. Então, olhando só pela parte dos dividendos, já teria feito sentido esse investimento. Mas não vamos olhar só para os dividendos, né? A gente precisa analisar como um todo. Então, olhando isso, tivemos um retorno total de 396%. Óbvio, teve a inflação do período, não é mesmo? Aqui embaixo tem uma tabelinha ali de uma correção, né, monetária feita pelo próprio IBGE, então tem aqui trazendo para isso, de acordo com essa tabelinha, tivemos então uma inflação do período de quase 80%, né, vamos arredondar, né, porque o último dado é de julho e estamos gravando aqui em setembro, mas enfim, vamos puxar aqui para 78,95% de inflação desse período. Ainda assim, estamos falando de uma rentabilidade real de 317% nesse período todo. Fazendo então ali uma continha básica, né, de padeiro, pegando esses 317, dividindo pelos 10 anos, daria então um retorno de mais de 31% ao ano. Vale sempre lembrar que os dividendos, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são isentos de imposto de renda. Nesse período todo, então, o maior preço que a gente pagou por uma ação da Petrobras foi R$ 34,00 lá em março de 2022, tá? E o menor preço foi R$ 4,72 em fevereiro de 2016. Quais são as lições, então, que eu tiro dessa nossa simulação de investimento? A primeira é que a rentabilidade passada, essa rentabilidade que eu acabei de te apresentar, não necessariamente ela vai se refletir no futuro, tá? A rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Aqui ninguém faz previsão de futuro, tá certo? Então você analisa a que passou, vê a análise atual da empresa, do cenário, de todos os cenários econômicos, financeiros e políticos também que cercam esse tipo de empresa, e então você decide se isso faz sentido dentro da sua estratégia, dentro do seu perfil de investidor e de riscos. Ou seja, jamais invista numa empresa hoje olhando somente para os resultados que ela teve no passado. O segundo aprendizado aqui é que você deve fazer aportes constantes, independente do cenário. E o porquê que eu estou falando disso? Olha esse gráfico aqui, tá? Que vai mostrar o valor aplicado. Esse valor aqui é tanto o dinheiro que saiu do nosso bolso, mais o reinvestimento dos dividendos, tá? E também o verdinho mais claro aqui é o ganho de capital. Se você parar para analisar, gente, de setembro de 2013 até junho de 2016, estamos falando aí quase 3 anos, os nossos investimentos aqui na Petrobras só deu prejuízo. E ainda assim, a gente estava ali mês a mês comprando ações. Como vocês viram, conseguimos comprar ações da Petrobras por R$ 4,00. Após passado todos os tumultos que aconteceram ali com o impeachment da Dilma, principalmente, a empresa começou a subir, né? Até que chegou aqui em março de 2020, que aconteceu todo o lockdown, tudo que aconteceu mundialmente aí, do problema sanitário que tivemos no mundo, e então, de lá para cá, a empresa só teve bons resultados, vamos dizer assim. Isso vai continuar acontecendo no futuro? Não sabemos, né? Mas enfim. A terceira lição, então, é que preço importa, tá, gente? Preço importa bastante. Mas o que importa ainda mais é que você mantenha ali os seus investimentos. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas acabam deixando de comprar uma ação, às vezes por 10, 5, 2 centavos em relação ao preço que está sendo negociado. Acaba querendo economizar ali questões de centavos e não olha para um futuro. Às vezes aquele centavo que você deixou de comprar aquela ação vai te dar muito resultado lá na frente, tá? Então o preço importa, óbvio, né? É bom você comprar bons ativos a bons preços, mas às vezes essa barganhazinha que você tenta conseguir ali no dia a dia não faz o menor sentido quando você leva isso
para o longo prazo. E como aqui nessa simulação a gente não olhou preço, né? A gente determinou um dia para comprar e compramos independente do preço que estava. E vocês viram que ainda assim a gente teve um bom resultado. A quarta lição, então, é que você deve reinvestir os seus dividendos, né? Até que você consiga ali atingir os seus objetivos, seja lá ele qual for. Então, o ideal que você faça ali é reinvestir esses dividendos, seja nessa empresa que te pagou esse dividendo ou qualquer outro tipo de empresa. Que daí entra a quinta lição aqui, que você, primeiro, que não é uma recomendação de investimento, e segundo, é que você jamais deve investir todo o seu dinheiro em apenas um ativo. Então você pode usar esses dividendos que eventualmente você vai recebendo para reinvestir em outras ações que você tenha dentro da sua carteira de investimentos. Então a ideia aqui é que você sempre diversifique, tanto em renda fixa quanto em renda variável, né? Em ações, fundos imobiliários, enfim. Você deve diversificar, porque essa é a forma mais inteligente para que você diminua o risco, né? Imagina você colocar todo o seu dinheiro numa Petrobras, por exemplo, e aconteça, sei lá, da empresa quebrar, aconteça vários tipos de problema, tá certo? Então você jamais deve colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Para finalizar aqui, então, eu vou trazer a minha conclusão, a minha opinião sobre isso que a gente acabou de falar aqui da Petrobras, desse investimento todo. Particularmente, eu me surpreendi com o resultado, tá? Eu sabia que ia dar bons frutos, porque quando a gente traz um investimento para o longo prazo, a tendência é que esse investimento te renda bons resultados. Mas eu me surpreendi bastante, tá, com o resultado da Petrobras. Por quê? Porque eu acompanhei toda essa questão, esses problemas que aconteceram quase 10 anos atrás, tá certo? Então eu não acreditava que me daria aí mais de 300% de resultado. Então eu fiquei bem surpreso, foi interessante, mas ainda assim é o tipo da empresa que eu particularmente não invisto, tá? Esse é um setor bem complicado, setor de petróleo, cara, é bem complicado. E a Petrobras, ela tem aquilo que eu te falei, né? Ou você ama ou você odeia. Cara, a Petrobras é uma excelente empresa. O grande problema dela é o sócio. O maior sócio dela, né, o sócio majoritário, é o governo. E isso faz com que a empresa ela fique meio vulnerável aos sabores da política. E a gente sabe como que política acontece, tá? Aqui eu não vou entrar em discussão política, a ideia do vídeo não é essa. O que eu quero dizer para vocês é, quando eu procuro investir o meu dinheiro em empresas, ou qualquer outro tipo de investimento, eu busco tranquilidade, tá? O investimento, ele serve para te trazer tranquilidade, para que você durma em paz. A partir do momento que você investe em alguma coisa e essa coisa te tira o sono, você passa a dormir mal ou passa a pensar muito naquilo, talvez você investiu na coisa errada, tá certo? Então a Petrobras, por melhor que ela possa ser, por melhor que ela possa vir a ser, ou foi nos últimos 10 anos, eu particularmente não gosto de investir o meu dinheiro nisso justamente por essa questão da tranquilidade, tá? Eu não quero ficar preocupando se o governo vai interferir no preço, se não vai, se está operando no prejuízo, se está no lucro. Então, assim, tem diversas empresas que eu considero mais adequadas dentro da minha perspectiva ali, dentro dos meus objetivos, tá certo? Então é só por isso que eu não invisto na Petrobras. Tem diversas pessoas que investem, tem vários analistas que investem, vai depender também dos seus objetivos, né? Se você quer ficar fazendo trade aí é problema seu, né? O dinheiro é seu. Mas não é o que eu aconselho, tá? Eu aconselho você a comprar boas empresas, levar elas para um longo prazo e então colher os frutos, de preferência empresas que dão sempre bons resultados. Vou pedir aqui novamente para que vocês se inscrevam nesse canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, tá? Se você gostou, passa aí para o seu amigo esse vídeo, talvez ele também goste. Se você não gostou desse vídeo, se você não gostou desse canal, passa para quem você odeia. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer elogio, qualquer crítica, deixa aqui nos comentários também. Eu gosto de ouvir a opinião de vocês, eu gosto de ouvir o que vocês têm a me dizer também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!